Boa noite, Gisele. Tudo bem? Quase que não deu tempo de eu chegar aqui, meu Deus. Nossa, quando eu vi já era 8 horas. Tudo bom, Nilzete? Boa noite. Tô me organizando aqui ainda, mas vai dar boa. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou arrumando minhas coisas aqui para mim responder as perguntas. Quando eu vi, já tava quase 8 horas, meu Deus. Tudo bem? Deixa eu só me organizar aqui. Vai dar boa. Corrido. Trabalhadeira, correria, Gisele do céu. Meu Deus do céu. Corre pra lá e corre pra cá e vem pra cá e arruma as coisas, imprime as perguntas. Fiz tudo meio no improviso aqui, mas vai dar boa. Vai dar boa. Só esperar um pouquinho as pessoas entrarem, né? Como é que vocês estão na correria? Muitas cortinas para final do ano. Eu vou só apagar uma luz aqui, gente, que me incomoda, porque pega no meu óculos, tá? Só um pouquinho que eu já venho. Vou só apagar. Voltei. Continua dando reflexo, mas daí não me incomoda quando eu olho. Boa noite para quem tá entrando. Jaque, Christian, tudo bem? Muita correria, gente. Final de ano, estão cheio de pedidas. Como é que estão? Bastante? Bastantão? Bastantinho? Correria, né? Eu tô com o ateliê cheio. Graças a Deus. Bastante coisa pra fazer. Essa semana... Correria, né, Jaque? Essa semana a gente tá instalando uma casa com o pé direito alto. E... agora de tarde o Valdo fez um vídeo. Nossa, eu morri de rir. Ele lá em cima nas alturas fazendo um vídeo danado. Subi na escada e filmando ele lá e falando. Eu disse pra ele que ele tá virando blogueiro já, né? Muito legal. Até disse pra ele que deveria ter marcado a loja. Se ele me permitir, eu vou postar nos stories da loja pra vocês verem como meu marido faz umas loucuras de vez em quando. Ai, muito legal. Boa noite, Beth, Celeste. Tudo certo, gente? Nossa, chega final de ano, né? Eu até brinco que todo mundo faz planos, né? Pra viajar no Natal e pra, né? Tirar folga. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu falo isso sempre, né? Todo final de ano eu falo a mesma coisa. A minha vontade final de ano, sabe qual que é? O meu maior desejo, assim, é chegar dia 24, eu entrar no meu quarto, esquecer do mundo. E assim, não atender nem telefone e pensar que tudo deu certo, né? E que a gente conseguiu fazer todas as entregas. Vocês também são assim? Gente, eu nunca me programo final do ano. Porque final do ano, pra mim, né, pra gente que trabalha nesse ramo, sabe que aumenta muito os pedidos. E final de ano acaba meio que ficando uma loucura, assim, né? A gente não dorme direito, a gente não come direito, a gente trabalha que nem doida. Então, eu sempre digo que o meu sonho, né, de final de ano sempre é esse, né? Eu creio que de vocês também. Boa noite, minhas alunas que já estão com saudade de mim. Tudo bem, Jerusa, Nayá, a Jaque, tudo certo? Tô eu aqui me vendo toda descabelada, gente, me perdoem. Bom, gente, boa noite para quem tá entrando. Vou falar um pouquinho, né? Eu sempre falo que quase que todo mundo já me conhece, mas assim, toda semana, graças a Deus, a gente tá crescendo, assim, então toda live tem gente nova. Deixa eu só ver o que estão falando. Sim, né, Jaque? Contando os dias para nós tomar nosso cafezão, né? Quero comer muito também nesse dia. Sim, amanhã não tem aula, né? Meu Deus. Obrigada, Jerusa. Oi, Lu. Enfim, só falando um pouquinho, né, para quem é novo aqui,
para explicar um pouquinho o que eu tô fazendo aqui numa terça-feira, né, 8 horas da noite, vim falar de cortinas, né. Então, só falar um pouquinho para quem é novo, para quem não me conhece. Meu nome é Elisângela, eu já trabalho no ramo de cortinas há mais de 15 anos, né? 15 anos a gente tem um ateliê, né? A gente tem uma loja física, né, aberta, mas eu já trabalho no ramo há mais tempo que isso. E essa página no Instagram, a gente decidiu abrir esse novo projeto, né? A gente tem a Cortina e Companhia, que é a minha loja física, mas esse novo projeto que é mais destinado para cortineiras, para gente que, né, que tem ateliê ou que não, enfim, que trabalham nesse ramo, pra gente trocar ideias, pra gente dividir as informações, né? Eu sempre falo a mesma coisa, que toda live que eu venho aqui, eu aprendo muita coisa. Eu não só passo para vocês algumas dicas, mas eu também, principalmente quando vocês conversam comigo e falam também do outro lado, para mim é muito importante, porque muitas das dicas que vocês passam, sim, eu também acabo usando no meu ateliê. Então, essas nossas conversas semanais, né, está sendo muito válido para mim. Está sendo maravilhoso. Hoje até uma pessoa comentou numa live que a gente deixou salva, né? Que sempre fica salvo aqui no Instagram, dizendo que as lives estão salvando a vida dela, só com as dicas. E eu fico muito feliz. Esse é o intuito realmente das nossas lives, de estar aqui toda semana. Nas terças-feiras é mais uma live direcionada, né, com as respostas, né, quem coloca as perguntas lá na caixinha, e por isso que é tão importante colocar lá, porque às vezes as pessoas perguntam para mim no direct, claro, né, eu falo que às vezes eu vou responder, mas chega na hora eu acabo esquecendo, porque quando faz lá na caixinha, fica direcionado, né, fica num lugar só, e eu acabo imprimindo as perguntas, e para mim fica mais fácil. Então, como a vida da gente é bem corrida, por isso que eu sempre peço para colocar lá na caixinha. Sempre eu deixo no domingo à noite, que acho que domingo é o dia que a gente tá mais de boa, olhando o Instagram, então por isso que eu coloco lá. Então, quem de repente eu não responder, até porque eu esqueci, se acompanhar a live e quiser depois me perguntar novamente, fica à vontade, tá? Mas se conseguir sempre colocar na caixinha, para mim facilita, porque eu acabo colocando tudo junto as perguntas, tá? Então hoje sim, todas as terças são as lives das respostas das perguntas que ficam lá na caixinha, e as quintas sempre a gente tem um assunto diferente, tá? Na próxima quinta, se eu não me engano, a gente vai falar sobre barras, tá? Não tenho certeza, até vou ver com as meninas, né? Que a gente tem sempre um cronograma, né, das nossas lives. Então, na próxima quinta eu acho que é sobre as barras. Até a gente já falou sobre isso, mas não me lembro agora, tá? Tô com o cabelo aqui me incomodando. Tá, vamos lá então, gente. Vamos lá, vou começar a responder. Deixa eu só baixar o volume do meu celular aqui. Licença, só um pouquinho, que eu tô aqui na loja. Só vou baixar, tá, gente? Licença um pouquinho. Aliás, vou desligar. Desculpa, tá? Só um pouquinho. É que eu não gosto, senão fica me atrapalhando. Eu acabei esquecendo de desligar o celular da loja. Ok, já desliguei. Deu boa. Boa noite para quem tá entrando. Tá. Bom, como eu já falei em outras vezes, assim, ó, a ideia aqui não é divulgar quem faz a pergunta, não. Por isso que eu gosto de falar também, porque às vezes a pessoa fica um pouco receosa, né, de colocar a pergunta lá e vai pensar que às vezes eu vou estar divulgando o nome dela aqui. Pelo contrário, a intenção não é essa, tá? Não é essa. A intenção realmente é responder as perguntas, porque às vezes a dúvida que a pessoa colocou ali vai ajudar uma outra pessoa que também tem a mesma dúvida e ou não perguntou, ou ficou com vergonha, ou esqueceu, enfim, tá? Então, nunca vou divulgar o nome da pessoa que me mandou a pergunta, tá? Levar um susto de novo com o Valdo. Não, acho que hoje Gisele não vai pra academia, então ele não vai me assustar, esse danado, tá? Acho que não corremos esse risco. Hoje tô bem de frente pra porta aqui de novo. Tá, deixa eu ver como que eu vou... Tá, a primeira pergunta que foi deixada pra mim
É assim, você passa as pregas em cima e no meio para marcar bem elas, quando coloca ela fica bem definida, para quando colocar ela ficar bem definida? Não. Eu não gosto, eu já vi empresas que fazem sim, passam. Eu sempre falo, né, que existem regras que nem, não é regra, né? É uma regra que eu criei, né? Eu não gosto, né, preta, não gosto de marcar as pregas. Por quê? Porque eu acho que não gosto, fica feio. É igual calça que antigamente usava quando, como é que fala? Faz o friso? É isso que fala o nome? Quando faz aquela calça assim que na frente, hoje em dia nem usa mais, né? Eu tô falando coisa do tempo do Opa aqui, né? Do tempo de antigamente. Mas assim, eu não gosto dela marcada na prega, na dobra. Desculpa. Então, o que eu faço? A marca fica vincada, isso mesmo, vinco, isso mesmo, obrigada. Eu não gosto, tá? Existe algumas pessoas que passam? Sim, eu já vi. Mas, né, como aqui é para me responder, né, a forma que eu trabalho, então eu não passo. O que eu gosto de fazer? A marca do meio, onde tem o tecido, que vem o tecido dobrado, sim, tem que ser tirado. Gente, eu já vi cortinas. Eu não acredito isso. Eu já vi cortinas, tá? Que as pessoas não tiram nem essa marca. Isso é um absurdo. Tem que tirar essa marca do rolo. Tem que tirar essa dobra. Se você trabalha com o sentido de alturas, a marca vai ficar no sentido vertical. Se você trabalha no outro sentido, que é a forma que eu gosto de trabalhar, a marca vai ficar na horizontal, a dobra do rolo. Tem que ser tirada. Uma dica muito, muito importante disso é quando a gente for fazer tirar essa marca, dependendo do tecido, ela vem sim bem marcada, bem vincada, né? Principalmente shantung, né? Tecidos um pouco mais grosso. Cuidado para vocês não passar com ferro muito quente, tá? Sim, bem isso mesmo, Jerusa. Por que eu falo isso? Quando a gente erra, e isso eu falo sempre, que eu sou igual vocês que estão aí, por que eu venho aqui falar para vocês essas coisas? Porque se no meu tempo tivesse alguém que me tivesse ensinado ou dado algumas dicas, se na minha época tivesse, quando eu comecei, eu talvez não teria acontecido isso. Já aconteceu comigo de funcionário passar a ferro, né? Essa marca do meio, que dependendo da marca, quando é shantung, quando às vezes é um blackout, que é um pouco mais, um blackout de tecido que é um pouco mais marcado, né? No vaporizador sai, mas ele dá mais trabalho. Então, eu também passo a ferro, tá? Mas, se você passar com o ferro um pouco quente, tem que tomar cuidado com isso. Forro Oxford é facílimo de você queimar. Quando eu falo de queimar, não é queimar o tecido, assim, de ficar grudado o ferro, não é isso que eu tô falando. Eu não sei se eu vou falar da maneira correta, mas é como se ele queimasse, talvez eu vou falar uma besteira, tá? Mas assim, a fibra do tecido, tá? O que é feito o tecido. Então, ele não queima, o ferro não cola, nada. Mas, se você abre a cortina, você vai ver que fica bem no meio a marca do ferro. Você consegue até enxergar o caminho que o ferro fez, tá? Ou de pé ou de lado, tá? Dependendo da forma que você trabalha, tá? Então, isso é uma dica valiosíssima. Cuidar com temperatura de ferro, tá? Então, respondendo a pergunta, prega macho, não passo, não gosto dela vincada, marcada, não tem necessidade. Quem fez o curso aí, ó, né, podem, já estão falando, né, a Celeste ali falando também, a Jerusa falou, quem fez o curso sabe que não tem necessidade de marcar a prega, porque se fizer uma prega bem funda, com uma profundidade bem legal, e um tecido bom, ela vai ter o caimento maravilhoso, sem precisar marcar nada, tá? Então, só sim a marca do meio
por favor, gente, tem que ser tirada, tá? Quando eu falo que eu não uso ferro em algumas coisas, né? Barra embaixo, passar as tomas, tem que ser usado ferro. Eu uso o vaporizador para finalização, é diferente, tá? Barra lateral não uso ferro, mas num todo a cortina precisa da vaporização da cortina para ela ter caimento, tá? Para ela ficar... a vaporização para mim é o toque final que a cortina precisa ganhar, tá? Precisa. Então, por isso que, né, já fui até mais além do que essa pergunta, mas enfim, senti necessidade de falar também, porque às vezes a pessoa só assiste esse pedaço, né, essa fala minha, e vai pensar, poxa, a Preta não usa o ferro, daqui a pouco estão entregando cortina sem tirar a marca, né, porque eu não uso muito ferro, e daí daqui a pouco a Preta que falou, não, né, só não gosto de marcar as pregas, tá, mas o resto tem que fazer, a cortina tem que ficar lisinha, perfeita, alinhada, pra ficar, né, bonita. Hoje o meu ateliê agora de noite é porque eu não tive tempo, tá? Ontem até fui lá fazer um videozinho que essa semana vamos postar, mas tá lindo de olhar, tá? Tá lindo porque ele tá cheio de cortinas e uma mais linda que a outra, vaporizadinha, com acabamento, ó, de primeira. Adoro. Tá. Outra pergunta. Se eu prender as pregas, ela fica assim como essa cortina? É que quando eu botei a caixinha de perguntas, eu imagino que é isso, né? Quando eu coloquei, eu sempre boto uma cortina de fundo. Eu imagino que a pergunta foi se ficaria igual aquela cortina que eu postei no fundo quando eu coloquei a caixinha de perguntas, tá? Eu acho que foi assim, vou tomar uma aguinha. Então, respondendo, sim, O prender eu entendi, eu vou responder da forma que eu entendi, tá? O prender as pregas, na forma que eu entendi, seria se prende a prega na parte de trás, né? Que quem fez meu curso sabe, né? Eu já dei umas dicas aqui também de como que eu faço a prega macho. Eu imagino que a pergunta é sobre isso, se prender as pregas, né? Na parte de trás dela, no transpasse, se ela fica como aquela cortina que eu tinha postado lá na caixinha, né? Nos stories do dia que eu postei a caixinha. Sim, o caimento da cortina, tá? O caimento da cortina, o alinhamento das pregas não tem nada a ver com o prender as pregas atrás ou não. Estou falando do caimento. Na parte de cima, no cabeçote, vamos dizer assim, na parte de cima, aí sim tem que ter um cuidado para prender a prega. Por quê? Se a gente prega demais, se a gente transpassa demais essa prega na parte ali do transpasse, onde eu faço, se a gente juntar muito, ela não vai ficar bonita, a parte da frente. Ou se juntar pouco, também não. Então, ali tem um truquezinho sim, na hora de montar de fazer esse arremate, tá? Muitas vezes, a gente que já trabalha, né, há anos com esse modelo de prega, às vezes na hora de fazer uma costureira, às vezes na hora, sei lá, não percebe, porque é bem fácil de a gente errar, né? Às vezes na forma de arrematar atrás. E faz, ou um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás. Quando a gente pendura, a gente já vê que a prega tem que ficar arredondadinha, né? E às vezes tem uma que, em vez de ficar redondinha pra frente, ela fica meio repuxadinha pra trás. Quando é assim, é porque ela está pregada atrás de uma forma errada. Duas coisas podem acontecer de ela não ficar bem alinhadinha. Ou esse arremate atrás, ou na frente, se a entretela não tiver bem com aquela folga que eu já ensinei outras vezes aqui, tá? Então, são duas formas que talvez a prega no cabeçote não fique 100% alinhada. Mas o caimento da cortina, repito, não tem nada a ver com o prender as pregas ou não, tá? Ai, deixa eu ver outra pergunta. Vocês estão tão quietinhos hoje? Vocês estão aí ainda? Estão tudo tão quietinho, que não estão interagindo. Eu sempre falo, ou estão gostando do assunto ou não estão gostando, né? Das duas, uma. Tá. Então, hoje, todas as perguntas que deixaram na caixinha tá relacionado com pregas, tá?
Todas elas estão relacionadas com as pregas. Ah, tá aí, Gisele. Ah, que bom, Clarice. Eu me sinto sozinha, abandonada quando vocês não interagem comigo, gente. Fico triste. É porque daí a conversa se anima. Se vocês não me falam nada, eu tô achando que tá sendo uma droga a nossa live. Então, bora conversar aí, bora falar alguma coisa. Gente, olha só, como eu falei, presente. Tá bom, meus alunos, tá bom. Hoje foi tão corrido que quase que eu não consegui chegar a tempo aqui, tá? Então, o que eu fiz? Corri, né? Que eu tô metade das coisas no outro galpão, metade tá aqui. Corri ali atrás, tinha uma cortina, graças a Deus. Ó, que bom. Isso aí, gente, é isso aí. Que bom que vocês estão aí ainda. Achei que vocês já tinham dormido, porque já é 8h20, né? Vai que tava cansado já, né? Tá, Gisele. Ai, Jesus, vamos começar as perguntas. Tá, só deixa eu responder essas duas e aí tu começa as perguntas. Peraí. Eu vou responder, eu tenho mais duas aqui pra responder, daí vocês vão começando a perguntar, tá? Senão eu perco o foco. Já vi que vocês estão acordados, já deu boa. Tá, gente, assim, ó. Uma pergunta foi como que a prega macho, como fazer a prega macho que parece wave quando abre? Então, para explicar isso na live, até um pouquinho complicado, assim, tá? Eu trouxe uma cortina montada, que por sinal tá com um fixador de argola aqui, tá? Então, vocês não reparem isso aqui, tá? É porque era o que eu tinha em mãos, tá, gente? Então, assim, é válido, né? O importante é a gente não deixar, não abandonar vocês, né? Deixa eu só pegar aqui pra mostrar pra vocês de uma forma que seja fácil pra... Eu vi aqui que tem um arremate, peraí, deixa eu vir aqui, que aqui tem uma costura errada. Vou mostrar que a costura errada não dá, né? Ó, pra quem me perguntou, sim, meu Deus. Ai, Jesus, tá, vai reparar tudo? Não repara, Gisele. Ó, tá até amassada a cortina. Eu corri lá atrás, que tava jogada lá numa mesa e vim aqui, tá? Vamos lá. Ó, aqui é uma cortina de prega, tá? Da forma que eu faço. Só respondendo a pessoa que me perguntou como fazer ela parecer uma wave. Ó, tá vendo? A forma que eu faço... Esquece esse fixador aqui, tá? A forma que eu faço, ó... Ela não é wave, tá, gente? Ainda bem que ela perguntou que parece a wave. Que isso no início, quando eu comecei a mostrar, meio que gerou uma polêmica, né? Ah, wave preta, mas ela não abre direito, não. Nunca disse que ela era wave, ela lembra uma wave. Ó, eu tô devendo um vídeo para uma pessoa que me pediu para fazer um vídeo de como que a prega macho ela recolhe. Ó, tá vendo? Ela faz esse trabalho aqui, ó. Opa, deixa eu virar. Ó, dá para entender? Então ela faz isso daqui, ó. Indiferente, gente, de fazer esse arremate, esse transpasse ou não, tá? Tem gente, vou contar pra vocês, tem gente que não faz isso daqui, ó. Só que a minha tá com fixador aqui, daí não tá bonito, tá? Ó, ele tem uma costura aqui. Tem gente que não arremata isso aqui, tá? Quando eu comecei a fazer, eu também não arrematava esse transpasse aqui, tá? Então, o que que acontece? Se não tivesse arrematado, é que eu não tenho nenhum picote pra abrir aqui. Agora já tá arrematado, eu não consigo puxar. Se você não arrematar isso daqui, ele vai ficar solto, vai ficar umas orelhas assim, atrás, tá? Tem gente que faz assim e tudo bem, dá pra fazer. Eu fiz assim porque eu quis fazer esse arremate, mas o resultado daqui é igual com o transpasse ou não. Até porque quando a gente faz uma cortina com menos profundidade, tá? Essa daqui, não sei, eu creio que deve estar no 3,30 por 1. Eu creio, tá? Não sei, porque era uma cortina que tava pronta lá atrás. Ou 3,30 ou 3,5 por 1, tá? Pra você conseguir fazer esse transpasse, você tem que fazer nessa regra de 3,5 por 1 ou 3,30 por 1, tá? Se fizer menos que isso, ele não vai transpassar, ele pode até encostar aqui. Ou tem gente que, vou aproveitar um tecido que eu tenho e eu quero fazer de prega macho, mas ele não tem essa profundidade, não tem a quantidade de tecido suficiente para fazer esse transpasse
3,30 por 1 ou 3,5 por 1, 3,5 por 1. Não tem problema, você pode fazer na profundidade que você quiser, tá? Pode fazer. 3 por 1, mais ou menos 3 por 1 não dá transpasse, tá, Gisele? Não dá. O que dá transpasse de 3, ó, o 3,3 por 1, 3,30 por 1 dá transpasse e 3,5 por 1 dá transpasse. Menos que isso, ele vai encostar ou vai ficar menor do que a prega na frente, fazendo com 10 na frente, né? Ou qualquer regra, né? Regra é regra, indiferente da profundidade, da distância que você faz. A regra é 3,5 por 1, 2 centímetros a mais de transpasse. Então, se você fizer 10 na frente, você faz 12 atrás. Se você fizer 12 na frente, você vai fazer 14 atrás. A regra é essa. Dá a mesma coisa, gente. Vocês podem fazer o teste. A mesma coisa. Se vocês fizerem o cálculo, não importa, tá? Se na frente tem 12, a regra é 2 centímetros a mais do que a parte da frente. Entenderam? Para dar o transpasse. Qualquer profundidade que você... Qualquer largura de prega vai dar igual. Alguém me pediu para mostrar como fica o final, tá? Eu gosto de fazer um arrematezinho aqui, um pespontozinho aqui. Tem gente que não faz, tá? E atrás ela fica assim, ó. Aí você veste ela aqui, tá? Ó. Tá vendo? É bem fácil de fazer, tá? Não é difícil. As alunas minhas estão aí, sabem que já estão fazendo essas técnicas, né? Da prega. Eu adoro porque fica super alinhado. Tem a costura aqui, né? Fica bem estruturado, tá? Conseguiram entender? Nilzete que me perguntou, conseguiu entender? Como é que fica ali no final? Claro que depois tem as regras de medida, que tem que fazer de corte, né? Quanto que fica no final para você virar. Tem alguns truquezinhos que numa live às vezes não dá para fazer, mas enfim, dá bem para vocês entenderem como que eu monto essa prega, certo? Fica legal para esconder o motor. Sim, quando é motorizada, Ricardo, geralmente eu faço até maior isso daqui. Até agora eu tô fazendo uma, até semana que vem eu tenho que instalar. São 1, 2, 3, eu acho que 6. Não sei se é 6 ou 7 trilhos motorizados. Acho que é 7, tá? E daí a gente pode fazer, né, para esconder o motor, sim, tá? Aí, quando é motorizada, ele é danado porque ele vem dependendo do modelo, né? Ele vem na prega macho, né? Tô falando, dependendo da fábrica que vende, eu preciso medir bem certinho o espaçamento para colocar o ganchinho, né? Para poder ficar bem certinho. Então, eu faço essa medição, né? E, enfim, dá bem de boa, tá? Fica bem legal, tá? Mas é bem bom fazer dessa forma aqui que dá para esconder o motor, sim. Quando é muito tecido de 2 pregas, uma em cima da outra. Gisele, não entendi. Não entendi tua pergunta. Quando é muito tecido, dá 2 pregas, uma em cima da outra. Não entendi. Refaz essa pergunta pra mim. Quando é muito tecido. Tô lendo de novo pra ver se eu consigo entender. Ô Celeste, sim, eu vou postar com certeza. Vou postar lá no perfil da Cortina e Companhia e depois eu reposto para vocês aqui do Cortina de alto padrão, tá? Mas quem não é meu seguidor lá também, bora seguir lá também, tá? O da loja. Eu vou postar, com certeza. Até porque vai ficar, ó, maravilhosa. Lembra que aqui ontem nos stories eu postei uma linda que tava... Uma simples assim, mas bem grande. Essa daí vai ser lá na casa também, tá? Rodízio sempre no meio da costura. Sim, sempre no meio dessa costura aqui, tá? Senão ela não vai fazer a abertura aqui, ó. Ó, o rodízio tem que ficar aqui. Rodízio, fixador de argola, o que for, tá? Ó, tá vendo? Daí ele faz esse movimento aqui, por isso que dá o efeito wave, tá? Como vai explicar? Se eu não conseguir me explicar aqui, depois tu me manda no direct ou no meu WhatsApp, tá? Me manda que daí eu tento te ajudar de uma outra forma. É que realmente eu li 2 vezes e eu não consegui entender a pergunta, tá, Gisele? Só por isso. Tá, eu vou aproveitar
que eu tô com essa cortina na mão e eu vou responder uma outra pergunta que foi deixado para mim sobre para esconder a emenda na prega macho por alturas. Mas manda, tá, Gisele? Manda que eu tento te ajudar. Bom, essa pergunta eu vou tentar mostrar aqui, ó. Quando eu faço uma cortina por alturas, né? Eu nunca escondi de ninguém que é algo que eu não curto muito, né? Aliás, eu não gosto, tá? Se eu pudesse, eu não fazia. Só que quando a cortina é alta, a gente é obrigado a fazer, tá? Amo fazer a cortina, não no sentido de alturas, né? Mas, enfim. Quando tem que fazer por emendas, a gente tem que esconder, né? Não tem jeito, né? Claro que não fica... dizer que fica total escondida, não fica, tá? Porque um pouquinho ele vai aparecer, porque ali fica ou a sombrazinha do tecido, se o tecido é fino, né? De alguma forma ele vai aparecer. Então a gente tenta, principalmente na prega macho, colocar para trás, mas sempre um pouquinho aparece. Qual a proporção de tecido você usa? Depende como eu faço a venda, mas o que eu gosto, eu vou te responder de uma forma diferente. O que eu amo fazer prega macho, 3,5 por 1, tá? Uso 3,30 por 1 também. Oi, filha. Minha filha acabou de entrar. Saudade, meu amor. Qual entretela usamos nessa cortina? Eu uso... Essa aqui é de 10 centímetros de TNT de 150 gramas, tá? Mas... eu sei de pessoas que fazem com menos gramatura, que dá pra fazer também. Só não gosto na prega macho de fazer com uma gramatura maior, tá? Porque eu acho que talvez fique um pouquinho mais duro, né? Oi, Jorge, boa noite. Tá com saudade, filha? Também tô. 3 é pouco? Então... desculpa que eu não lembro o teu nome. Eu acho que você já falou comigo, mas eu não lembro o teu nome. Se puder me passar ali, quem me perguntou se 3 é pouco. Eu não gosto, tá? Existe algumas coisas que eu vou falar de novo, que tem umas frases que eu uso sempre a mesma coisa, né? Repito, né? Tem regra que nem sempre é regra, tá? Quando eu falo, Cristiane, tá? Daqui a pouco eu gravo, Cristiane. No começo eu não sabia o nome de ninguém, agora eu já tô conseguindo gravar. É porque quando entra com o nome da empresa, daí às vezes embaralha um pouco a minha cabeça. É assim, Cristiane, ó. Existem várias formas da gente fazer a prega macho, tá? Várias formas, várias profundidades. O que muda? Por exemplo, vamos dizer que a tua cortina tem o pé direito alto. Se tu fizer com a profundidade muito rasa, 3 eu acho pouco, tá? Mas assim, dá pra fazer? Dá pra fazer, tá? Eu já tive situações que, para não fazer às vezes uma emenda pequena, eu diminuí a profundidade da prega para não ter às vezes uma emenda, sei lá, de 1 metro, sabe? Eu já fiz isso. Mas, se eu pudesse, eu faria tudo 3,5 por 1. Por quê? Essas fotos que eu posto, quem me acompanha lá no Instagram também da Cortina e Companhia, né, que é a minha loja... Quem já viu as fotos lá, né? Que lá eu tenho um pouquinho mais de foto que aqui, né? Aqui são mais vídeos e coisas postadas mais direcionadas para vocês mesmo. Mas aquele alinhamento, aquelas pregas bem volteadas, esse efeito só vai dar se você fizer com mais tecido. Fica muito caro, o cliente reclama. O que você precisa fazer na hora da venda? Isso serve para quem tem... Para quem vende todo um todo, assim, né? Tecido, tudo. O que você precisa passar para o teu cliente? Primeira coisa, você não tem que passar para o teu cliente a quantidade de tecido que você vai usar. Você tem que convencer teu cliente que a quantidade que você colocou no orçamento, o resultado vai ficar bom. Entendeu? Quando você consegue chegar nesse nível, vamos dizer assim, de... uma dica, monta uma cortina no 3,5 por 1, faz uma foto bem linda, tá? E deixa lá no teu Instagram, ou enfim, né, na tua loja, ou no teu ateliê. E quando o teu cliente quando você for fazer a venda para o teu cliente, já orça com a quantidade de tecido maior.
Quando é isso, quando eu falo isso, não é para tu vender, para tu cobrar mais caro o teu cliente pensando em vender mais tecido, não. É porque quando você faz uma cortina com uma prega bem funda, o resultado disso vai ficar maravilhoso. Dessa forma, você vai conseguir convencer o teu cliente que o teu produto é o melhor, apesar de às vezes ser um pouquinho mais caro. Porque quando você começar essa transformação, essa mudança, vão te questionar. Principalmente quando às vezes tem muita concorrência na cidade, quando às vezes o teu cliente já vem com um orçamento de outro. Aí o que você precisa fazer o teu cliente entender? Bom, o que você busca? Preço só? Ou você quer qualidade também? Porque às vezes as duas coisas não dá para fazer. Então, isso é algo muito importante, né? A gente conseguir passar para o cliente essa diferença, tá? Porque na profundidade 3, dá para fazer, mas se nós montarmos duas cortinas, na mesma medida, o mesmo tecido, tudo, profundidade, né, com o de 3 e o de 3,5, você vai ver a diferença. Vamos falar na prática, tá? 2 vezes 3, você gastaria 6 metros de tecido. 2 vezes 3,5, você gastaria 7. Então, a diferença entre uma cortina e outra, tô falando de uma cortina de 2 metros, tá? É 1 metro de tecido. Você acha mesmo que, para pensar no preço do metro do tecido, você acha mesmo que se você conseguir provar para o teu cliente que a profundidade da prega maior vai dar um resultado melhor, vai ter um caimento melhor, principalmente quando você faz com toma, com uma barra de debrum que acaba ficando mais grossinha, vamos dizer assim, mais grossa a parte onde tem as dobras da toma, a barra com debrum. Se você fizer pouco tecido, ele vai abrir, a barra não vai ficar bem legal. Entendeu? Então, você acha mesmo que essa diferença de 1 metro, tá? Proporcional à cortina de 2 metros de largura, pronta, né? Mas você entendeu o que eu quero dizer. Isso para o cliente não faz diferença em valor, mas o resultado, a diferença é gigantesca. Então, para todos, isso assim, ó, aproveitei o que a Cristiane me perguntou, mas para todos que estão assistindo, vale muito a pena vocês insistirem no que eu tô falando, tá? Porque o resultado não tem comparação, tá? Não tem. Então, Preta, mas por que as tuas cortinas ficam tão alinhadinhas, tão perfeitinhas? Um dos principais pontos também é a profundidade, a quantidade de tecido. Eu não economizo tecido. E repito, não é para vender com o intuito de vender mais tecido, porque 1 metro de tecido, 1 metro de linho tá hoje quanto? 30, 40? Quanto que se quer na cidade de vocês? 25? O que isso vai fazer diferença? A diferença é o resultado, tá? Da tua cortina. Tá, vamos lá. A dica, então, para esconder a emenda na prega macho por alturas. Gente, eu só falei isso, quis aproveitar. Eu só falei isso, tá? Isso não é regra, tá? É que às vezes eu acabo me empolgando, acabo falando demais. Mas é porque realmente, quando um cliente vem pra mim e fica falando assim, porque lá no outro é mais barato. Tá, mas peraí, é mais barato, mas como que é a cortina dele? Então, quando a gente chegar num ponto que a gente consegue provar pro cliente que a nossa forma de trabalho é melhor, não tem pra ninguém, tá? Então, por isso que vocês não podem abrir mão de algumas coisas, tá? Algumas coisas a gente pode abrir mão, outras não, tá? Claro, né? Tô falando isso num geral, né? Preta, tu nunca fez cortina com profundidade menor? Já fiz. Às vezes, em alguns casos, é necessário, mas se eu posso só vender a quantidade maior por conta do resultado, eu faço. Você faz a dilhose com 14 centímetros? Vou te falar, Cristiane, que dilhose, ó, eu não sei quanto tempo faz que eu não faço mais, tá? Faz muito, muito, muito tempo. Já fiz muito ilhose, mas hoje eu não faço mais, tá? Não faço. O de ilhose eu fazia, tá falando distância? Deixa eu me lembrar, eu fazia 15 e 10, tá? Era uma coisa, eu nunca fiz de ilhose a mesma medida para frente e para trás, tá? Sabe por quê? Porque daí pega
no forro que tem atrás ou no blackout. Então eu sempre faço cortina, quando eu fazia, né, de ilhós, eu sempre fazia 15-10, é a distância que eu fazia do meu ilhós, tá? Aí não esbarra na cortina da frente, porque todo forro e todo blackout, os que eu faço, sempre são de prega macho. Então, cortina de ilhós na frente, prega macho atrás, sempre, tá? E daí, com argola, o ilhós bate, porque a distância dos suportes, né, dos dois varões, não é grande. Então, eu sempre, se eu fizer 15-15, ele vai raspar na de trás. Ou, enfim, 14-14, vai raspar. Então, eu sempre gostei de trabalhar com 15-10 também. 15-12 dá pra fazer, porque daí fica dobrado, fica 6, né, o 12, né, mas às vezes ainda raspava na parte de trás, tá? Então, enfim, é quase a mesma coisa do wave, né, o formato, a distância, tá? Faço com 8, também dá pra fazer a parte de trás, né, Jaque? Também dá, daí não raspa, né? Tá, vamos lá, vamos de novo, vou tentar ajudar aqui. Como faz pra esconder a emenda da prega macho por alturas, tá? Comecei a responder e fui para outro assunto. Tá, gente, vamos pensar da forma que eu trabalho, tá? Quando é um linho, por exemplo, vamos ver se eu consigo mostrar. Vou até levantar para mostrar para vocês aqui. Tá, um linho, tá? Quando é linho, se eu fizer com que... Será que eu consigo mostrar para vocês entenderem? Se eu fizer a emenda, eu faço aqui atrás, aí. Porque se é um tecido muito fininho, ele aparece aqui, ó, na frente. Então, eu gosto de fazer ela aqui atrás, a emenda. Que daí ela vai ficar atrás dessa dobra aqui, ó, tá? Eu gosto de fazer assim. Quando é um tecido mais grosso, aí não tem problema se a gente faz com que ele fique aqui, né? Pra dizer regra pra cortar é um pouco complicado, porque eu não sei a profundidade. Mas o que eu costumo fazer, tá? Quando a gente, às vezes, vai fazer uma profundidade diferente do que a gente tá acostumado, eu faço o seguinte. Eu pego um alfinete, faço uma simulação de uma dobra aqui assim, tá? De uma prega, né? E vejo aonde que vou deixar a emenda, tá? Ou aqui, tá? Ou aqui na frente, tá? Por dentro, né? Mas, ó, o ideal é sempre ficar aqui, ó. Porque se a gente faz ali, ó, se a gente faz aqui na frente, daí aqui atrás fica bonitinho, não parece a emenda, né? Tá? Então, às vezes, quando é forro, eu prefiro fazer a emenda aqui, ó. Nesse lado aqui, ó. Porque daí, quem olha de fora, nem emenda aparece, tá? Ele fica aqui dentro, quando é forro, certo? Quando é cortina, daí eu faço, daí não faz mal se tem um forro atrás, né? Se o forro já tá, se tá atrás, então quando é cortina, daí não faz mal que fica aqui, porque tem um forro atrás, né? Então vai depender também de como eu vendo, né? Aí eu faço aqui, porque daí não aparece desse lado aqui, tá? Não sei se deu pra entender. E com relação a essa pergunta aqui, aí depois qualquer coisa eu posso, né, foi uma aluna que me pediu, eu vou passar pra ti, tá? É a regra que eu tenho lá, vou ver contigo a profundidade que tu vai fazer, daí eu tento te ajudar dessa forma, daí, tá? Mas só pra entender, não sei se deu pra entender a forma que eu trabalho, tá? Ou aqui atrás, né, faço aquela emenda bem fininha que eu ensinei também no curso, né? Aqui assim, tá? Ou aqui, tá? Dependendo aqui ou aqui, né? Dependendo de como é o tecido. Eu não tenho muita regra quanto a isso, tá? Eu sempre analiso cada tecido, cada forma, se é com forro, se é com não é, se é um vidro que é espelhado, que não dá pra ver, porque às vezes tem aqueles vidros espelhados, né? Que não dá pra ver. Aí dá pra gente fazer com que essa emenda fique pra fora. Ou se é uma janela que vai dar pra ver, de repente é um vidro fixo. Enfim, tem N situações que sempre a gente precisa analisar. Então, por mais que a gente tenta colocar as regras, tem algumas coisas que a gente tem que vender, fazer de acordo com a necessidade, né? É diferente. Então, sempre, cada um deles eu analiso como que eu vou fazer, tá? Então, mas só para explicar, quando é tecido fino, eu prefiro fazer ela mais para trás,
porque sempre um pouquinho ela vai marcar. Outra coisa que é muito importante em cortina de pé direito alto, tá? E aqui na empresa eu também tenho um pouquinho de dificuldade quanto a isso, por conta de assim, ó, a dificuldade que eu digo não é a dificuldade em fazer. A gente tem que ter muito cuidado com relação a regulagem de ponto. Outro dia não, várias pessoas já me perguntaram como que a gente faz para essa emenda não ficar repuxada. Um dos principais pontos da emenda ficar repuxada é regulagem de máquina, tá? Ponto de máquina apertado. E quando eu falo de frouxar o ponto, não quer dizer deixar o ponto desregulado, frouxo, corrido. Não é isso que eu falo. Quando eu falo de regular o ponto da máquina, é ter uma regulagem mais frouxinha. Por exemplo, se quando a gente faz barra de voal, barra do tecido chiffon, que são tecidos mais bem delicadinhos, né? Se o ponto tá um pouquinho apertado, ele já repuxa a lateral, né? Então, o principal motivo que faz essa barra ficar erguida, né? Repuxada, é o ponto apertado. Esse é um dos pontos. Outra coisa, tem que ter aquele macetezinho que eu já expliquei aqui várias vezes, né? Que é o firmar o tecido de baixo, não é uma puxada, é uma firmadinha. Essa é uma dica que vale ouro, né? Minhas alunas que estão aí sabem como que essa dica é valiosa, né? Para tudo. Eu digo que esse formato, essa forma de trabalhar, gente, vocês tinham que usar isso como regra. É a forma de a gente trabalhar com o tecido. O de baixo a gente dá uma puxadinha, uma firmadinha, e o de cima uma soltadinha. Por que a gente faz isso? Em tudo que você for fazer, barra lateral, emenda, barra embaixo, cortina de debrum, tudo tem que ter isso. Tamanho da porta, já vou te responder, Gisele. Então, por que tem que ter esse formato de fazer? Por que tem que ser feito isso? Por quê? Quando a gente tá com a máquina com um pouquinho de pressão, automaticamente o tecido de cima é empurrado pelo calcador e o de baixo é puxado, firmado, vamos dizer, não é nem puxado, né? Ele dá uma segurada, o dente da máquina. Então, se você trabalhar só assim, fazer de qualquer jeito, a barra lateral pode terminar como rosca, enfim, as emendas às vezes não ficam perfeitas, ficam repuxadas. Quando eu emendo um tecido no outro, outra dica valiosa, olha quantas dicas. Quando a gente emenda um tecido no outro, você tem que... Levanta o tecido assim, quando você tá costurando, tá? Começou a costurar, tá? Levanta o tecido. Se você olhou que um lado está meio franzidinho e o outro tá esticado, tá errado já, tá? Os dois tem que ficar da mesma forma. Por quê? Se você costurar normal, sem se preocupar de fazer essa jogadinha que eu explico, ele às vezes vai sim um lado ficar mais repuxado do que o outro, um mais liso, a hora que você abre ele, aí você emendou, e você abriu, né, a emenda, ele vai ficar dessa forma. Se você puxar desse jeito que eu explico, fica perfeito, a emenda fica perfeita. Outra coisa, falando de emenda, só aproveitando, eu não uso ferro para passar emenda. Eu só uso vaporizador. Gente, vaporizador é algo que vale ouro, tá? Não gosto de usar o ferro para passar emenda porque eu acho que marca bastante. Pode usar? Pode. Eu usei durante muito tempo. Mas depois que eu descobri o vaporizador, a forma de usar ele, eu não uso mais, tá? Não passo mais a emenda no ferro, não gosto. Eu prefiro marcar ele no vaporizador. Até porque a gente... Assim, ó, dependendo do tecido, quando é um tecido que a gente já tá acostumado, se o ferro tá fraquinho, dá pra fazer. Por exemplo, um tecido de linho, né, que já é acostumado com a temperatura do ferro, coloca ali e dá boa. Mas, existe alguns tecidos que o acabamento dele vaporizado é melhor, tá? Então, por isso que eu uso tanto vaporizador. Não, Ricardo, eu vou te falar, bastante gente me pergunta... Eu compro o que tá na promoção, tá? Eu já comprei várias marcas.
É um vaporizador industrial, passadeira industrial que tu tem que pedir, né? E deixa eu me lembrar, as minhas alunas que estão aí, se puder me ajudar a lembrar. Eu acho que é o de 1.600 a potência. Se alguma aluna tiver aí me lembrado que nós falamos lá no grupo, mas eu acho que é. Mas ó, de verdade, eu já comprei vários e vou te falar que eu uma vez comprei um. Eu não sei se ela já saiu, mas a neném trabalha comigo, ela tava entrando na live. Comprei um para uma menina que trabalhava comigo, ela já trabalhava também. E nossa, paguei caro. Eu acho que na época, já faz tempo, eu paguei, olha, eu acho que quase R$1.000 aquele vaporizador. Eu acho, né? Hoje já tá quase isso, né? Mas sei lá, 2 anos atrás, não sei se tudo isso era caro. Eu pensei, vou comprar esse vaporizador que é o máximo. Meu Deus, reclamaram um monte porque era pesado, não era bom. Então, assim, ó, uma vez eu comprei eu brincava que era o meu porquinho, porque ele era redondinho, assim, ó, pequenininho. Pensa que vaporizador bom. Então, assim, existe várias marcas, ó, a Gislaine botou que é Valita, a Clarice botou Electrolux. Eu nem lembro o que eu tenho agora, tá? Não lembro mesmo. Até esse dia postei no grupo, mas eu não vou muito pela marca, eu vou pela potência, tá? Então, por isso. Deixa eu falar o que botou aqui. Preto, o tamanho do ponto é o maior que você usa? Não, Gisele, assim, ó. Eu não sigo muito o número do ponto, porque assim, eu tenho as máquinas, tudo as minhas que eu tenho quase... nossa, que marca que é minhas máquinas? Me deu um branco aqui agora. Não me lembro, não me recordo a marca da minha máquina, mas são quase todas iguais, tá? As máquinas que eu tenho, as retas industriais. E todas elas têm diferença, mesmo se eu botar no 3, todas elas dão um tamanho diferente, tá? Então, mas não é o maior não, tá? Ponto grandão também não dá. Outra coisa, se tu fizer o ponto muito miudinho, tá? Principalmente em tecido blackout, aí ele amarra. E tem que ser um ponto um pouquinho maior. Então, tecido grosso um pouquinho maior, tecido mais fino pode ser um pouquinho menor. Então, tem uns macetes. A gente vai fazer uma live ainda, isso tá na nossa programação. Dessas coisinhas que a gente diz que é coisinha boba, assim, coisinha, né, simples, mas a gente vai falar, eu vou fazer uma lista de coisas sobre a forma que coloca a linha na lançadeira, se bota pra frente, pra trás, enfim, tem um monte de coisa que é tão simples e eu vejo que muita gente não sabe, que é meu Deus, o principal que todo mundo teria que saber. E muita gente não sabe. Acaba errando porque não tem, às vezes, uma instrução. Então, nós vamos fazer uma live dessas coisinhas bobas, assim. Bobas que eu digo no sentido de parece ser simples, né? Mas algo que, às vezes, é uma informação, até uma pressão de uma máquina. Enfim, eu não sou a expert em regulagem de máquina, mas eu sei todos os macetes. Então, é uma live, assim, que vai ser bem legal pra gente trocar ideias quanto a isso, tá? É melhor para desmanchar se a gente erra. Olha só o comentário da Gisele. Ô, Gisele, tem que fazer bem pequenininho para tu tentar não errar, para não desmanchar. Essa que é a questão. Minha costureira custa deixar reta a intertela. Tem alguma dica? Sim, tem várias dicas, Cristiane. A intertela é a forma de colocar, tá? É a forma de colocar. Meu Deus, é que tem muita coisa, tá? Não, é bom perguntar. Eu perguntei antes se vocês estavam gostando da live, né? Que tava tudo quieto, agora tá me enchendo de pergunta. Existe algumas formas, sim. A entretela é algo que não é difícil de pregar, mas ela tem uns truques, sim, tá? Tem que deixá-la bem soltinha em cima do tecido, tem que alinhar. Tem várias coisas, assim, que falando na live é um pouco complicado, né? Isso são coisas que é só vendo mesmo fazer para conseguir entender, tá? Ó, viu como o tempo passou rápido? É quase 9 horas. Deixa eu ver se eu deixei alguma pergunta para trás. Gente, desculpa se eu deixei... A Gisele falou que o forro encolhe. Já aconteceu comigo, tá? Por isso que tem coisa que eu amo usar o vaporizador, gente. Amo, amo, amo. Quero o curso? Então, aí, ó. Viu? Isso mesmo, o curso tem várias coisas para ensinar, meu Deus. A Gisele ainda passa trabalho na entretela. É super fácil de pregar, gente. Quando pega as manhas, você prega de olho fechado quase. A entretela é a coisa mais fácil que tem para pregar.
tá? É jeito, tá? É uns macetes só pra fazer, mas é muito bom. Eu gosto muito, 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 muito de pregar entretela. Ah, minhas alunas queridas no meu coração, quantidade de tecido para fazer o wave. Débora, né? Débora, o wave, tá? Existe várias formas de fazer o wave, tá? Para não ter muita sobra, tu pode fazer largura vezes 2,7, tá? No wave irregular, tá? Mas isso é o mínimo, tá? Porque eu até expliquei, até no curso, inclusive, que dá para fazer com menos. Mas o que acontece? Daqui a pouco eu vou falar que dá para fazer com menos e daí vai faltar. Então, assim, ó, eu já vi gente que faz o wave 3x1, tá? 2,8x1. Então, assim, dependendo da quantidade de ondas, vamos dizer assim, né? Que você queira fazer, tá? A dica que eu te dou é assim, ó. Quando você for fazer uma, tenta pela maior primeiro. Faz a profundidade de 3,1 e monta. Aí, se você achar que ficou bom a quantidade de ondas, tá? Aí você mantém assim, tá? Mas eu gosto de fazer... Eu tô fazendo também, Gisele, o 2,7, tá? Numa cortina gigante, um corredor de 27 metros e meio, tá? 27 metros e meio. Ô, Débora, mas isso é algo bem relativo, assim, tá? Porque na minha opinião, eu já falei isso outras vezes, tá? Na minha opinião, o sentido da wave é o quê? Ter ela sempre certinha, alinhada. Se tiver gomo sobrando pra lá e pra cá, eu não vejo muito sentido, né, no wave, né? Mas essa é uma opinião minha, tá? Não quer dizer que fazer com mais ondas fique errado, tá? É uma opinião minha. Eu acho que o wave, ela é legal pelo fato de, puxei, ela ficou certinha. Ou no máximo um gomo cada lado sobrando pra não faltar, né? Puxar pra um lado e faltar. Mas fora isso, mas não é errado fazer maior, tá? Gente, obrigada, minhas alunas queridas do meu coração. A onda de mais ou menos 17 por aí, o espaço traz 17. Eu uso 15,10, tá? A fita que eu uso, tá, Gisele? Eu uso 15,10, tá? Pensa, vocês imaginam o que é 27 metros e meio de um corredor de uma casa? Tudo no wave, tá? Eu vou postar tudo isso pra vocês, tá? Tudo isso pra vocês. Eu vou postar até semana que vem, essa casa vai estar prontinha, tá? Deixa eu ver... No modo antigo de ilhós. Então, mas a wave é muito legal. A wave, na verdade, é o ilhós mais modernizado, vamos dizer assim. É uma cortina de efeito ilhós sem ilhós, né? Com efeito ilhós só. Mas arrisca, muito bom. Se tu tanto pode fazer com fita, né? Que é a fita pronta, para quem não conhece muito, a fita pronta eu acho que é mais fácil, tá? Ou tu pode fazer com o rodízio também, que fica muito legal, tá? Tu fazer com a mesma, se usar aquele rodízio com o buraquinho, né? Em cima, você só usa o rosário e aquele rosarinho que dá de boa também, tá? Mas vai de cabeça que dá certo, tá? Com certeza. Nossa, eu tô espantada que o meu Instagram não avisou. Será que eu atrasei pra entrar minha live? Eu tava só olhando o horário. Eu vou ficar só mais um pouquinho, só pra ver se ele vai derrubar a minha live, que é a primeira vez que ele não me avisou ainda. Vou esperar um pouquinho, porque se cair, vocês já sabem, tá? Porque eu tô indignada, gente, que o meu Instagram, ele tá me derrubando com 1 hora. Qual seria o mais fácil para iniciante? A fita, tá, Débora? Na minha opinião, tá? A Gisele tem várias formas de wave, até, meu Deus, eu achei muito legal, assim, que muita gente faz com outros tipos de fita, né? Eu faço muita cortina de prega macho. Muito, muito, muito. A fita, essa fita fácil que eu digo é uma fita fácil. Essa fita, ela é uma fita que vem prontinha, tá? Não sei se você conhece, Débora. Aí você tem que comprar a fita, você tem que comprar o botão e você tem que comprar o rodízio, tá? O rosário. Oi, Nina, tu tá atrasada, né?
Meu Deus do céu. Ó, mais gente atrasada, tava com saudade já de mim? Gente, olha só, eu tô enrolando. Ô, Nina, deixa eu te aproveitar que tu chegou agora. Minha live não tá derrubando. Bom, eu digo que eu tenho que ficar 1 hora, né? Porque senão eu fico muito tempo aqui falando. Ainda bem que o Instagram me derruba, porque senão eu falo demais. Mas eu tô enrolando um pouquinho, porque é a primeira vez desde que eu iniciei que o meu Instagram não me derrubou minha live. Olha só. Vou esperar mais um pouquinho aí. Vamos conversar mais um pouquinho. Só para nós enrolar um pouquinho o Instagram aqui. Nossa, muito bom isso. É bom, será? Ou ruim? Não sei, né? Porque daqui a pouco é 9h30 eu tô conversando aqui. Não, eu tô brincando, eu já vou encerrar, tá, gente? É, ó, 9h01. Eu acho que a gente passou no teste. Primeira vez que não derrubou. Gente, pois é, pelo meu relógio, sim, 20 horas. Viu? Que legal, fiquei feliz. Isso quer dizer que depois ele gostou de mim. Mas demorou, Gisele, pra me convencer ele que eu sou gente boa. Meu Deus do céu. Tinha dia que eu queria falar mais coisa e ele colocava ali sua live, como é que é? Encerra em 2 minutos. Eu pensei, caraca, nem falei a metade ainda. Ó, demorou, mas ele viu que eu sou gente boa. Segundo a Nina, eu sou crica. Eu sou crica, mas eu sou gente boa, né, Nina? Então tá bom, deixa eu só ver se tem mais alguma perguntinha aqui. A Nilzete perguntando: ô Nilzete, o rosário, o espaço é de 5, tá? Que eu uso, tá? O rosarinho que tu fala é aquela cordinha, né? Com os negocinhos. Eu uso de 5, tá? Logo mais vai fazer uma live de 2 horas. Jesus, Christian, não fala uma coisa dessa. Não fala uma coisa dessa que não rola. Só na live de lançamento, né, Nina? Clica, mas vale a pena. Aí, ó, viu, gente? Então tá, gente, brincadeiras à parte, né, eu fiquei bem feliz mesmo, tá? Feliz mesmo. Sim, mas eu também, Jaque, da loja da Cortina e Companhia, a primeira live que eu fiz deu mais de 3 horas. Quando acabou, eu morri, né? Porque 3 horas eu falando sem parar, tu imagina, né? E a última que eu fiz também me derrubou em 1 hora. Então, não sei, eu acho que ele estava bravo comigo, mas agora já fizemos as pazes, já deu boa. Então tá, gente, obrigada de novo, tá? Foi muito legal de novo a gente vir conversar e responder. Espero ter respondido as pessoas que colocaram as perguntas ali. Minha parede 3... Ui, Débora, boa sorte pra ti. Tem que ficar ligada no corte do tecido, tá? Ficar ligada aí pra ver como que tu vai fazer, porque tu tem que fazer emenda também, né? Tu vai ter que trabalhar no sentido de alturas, tá bom? Só uma dica para uma outra live a gente te ajudar. Oi, Marta, boa noite. Chegou atrasada, mas o importante é chegar, né? Então tá, gente, obrigada, tá? A companhia de vocês, foi muito legal. Obrigada, Gisele, foi muito legal conversar com vocês de novo mais um pouquinho. E... tu é de Tuporanga? Pertinho. Que bom, Nilzete. E, enfim, quinta-feira, Nina, me ajuda. É sobre as barras? A nossa live de quinta? É, né? A Bruna hoje colocou lá, eu até quis falar e eu não me lembrava. Mas, enfim, eu acho que é sobre as barras, né? Se eu não me engano. Então, quinta-feira a gente tem live de novo pra gente conversar mais um pouquinho, tá? Toda semana nosso encontro. Isso, a Nina confirmando pra mim que semana que vem, quinta-feira tem live falando sobre as barras, tá? A gente vai postar ali. E, enfim, amanhã nossa quarta não vai ser a mesma quarta, né, meninas? Não vai ser a mesma quarta sem as nossas aulas, né? De todos nossos 45 dias, os últimos 45 dias foi só no nosso curso, né? Mas enfim, amanhã vamos aproveitar para se preparar para o nosso outro, né, Nina? Foi um prazer, ali a Simone também falando. Boa noite, Patrícia. Gente, obrigada, tá? Beijo para vocês, obrigado pela companhia e até quinta-feira, espero vocês. Que pena, né? Já tá acabando. Nossa aula já acabou, né? Mas enfim, a gente vai estar aí sempre, tá? Toda semana. Vocês vão enjoar de mim, gente, com certeza. Beijo, boa noite.